Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma data muito, mas muito importante: o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. É um dia para a gente celebrar as conquistas, pensar nos desafios e, claro, inspirar o futuro. Olha só como vai ser a nossa conversa. A gente começa entendendo por que esse dia existe, depois a gente mergulha na questão da diversidade ou da falta dela. Vamos também celebrar algumas pioneiras incríveis, discutir o que fazer daqui para frente e fechar com uma pergunta para todo mundo refletir. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Por que justamente o dia 11 de fevereiro se tornou essa data tão simbólica? Bom, esse dia foi criado oficialmente pelas Nações Unidas, a ONU, e ele tem, na verdade, dois grandes objetivos. O primeiro é reconhecer o papel fundamental que as mulheres já têm na ciência e na tecnologia, e o segundo é lutar para que o acesso a essas áreas seja totalmente igualitário. É basicamente um chamado mundial para a gente derrubar as barreiras que ainda existem. E essa ideia de derrubar barreiras nos leva direto para o centro da questão, o problema que essa data quer ajudar a resolver. Vamos dar uma olhada nos números. Olha só, menos de 30%. Esse número, assim, tão simples, é muito impactante. Menos de 30% de quem faz pesquisa científica no mundo são mulheres. Pensa bem, as mulheres são metade da população mundial, mas uma parte enorme do talento e do ponto de vista delas simplesmente não está sendo aproveitada pela ciência. É muita coisa. Tá, e aí vem a pergunta que não quer calar. Mas por que isso realmente importa? Qual o problema de ter essa diferença tão grande? E aqui está a resposta, que é fundamental. Ciência não é só sobre números e fórmulas, é sobre gente, sobre perspectivas. Quando você tem equipes de pesquisa diversas, com gente de todo tipo, você tem mais pontos de vista, mais experiências diferentes na mesa, e isso, no final das contas, gera soluções muito mais criativas e completas para os problemas mais difíceis que a gente enfrenta hoje. Agora, vamos para uma parte que eu adoro, que é celebrar as mulheres incríveis que não só mostraram que o lugar delas era na ciência, mas que abriram a porta para todas as outras que vieram depois. Pensa só nesses nomes. Marie Curie, que revolucionou o campo da radioatividade. Ada Lovelace, considerada a primeira programadora da história. Rosalind Franklin, cujo trabalho foi essencial para a gente entender a estrutura do DNA. E Katherine Johnson, a matemática da NASA, que literalmente calculou as rotas que levaram a humanidade para a Lua. Cada uma delas desafiou o mundo da sua época. E esse legado, olha, ele continua mais forte do que nunca. Um exemplo brilhante aqui do nosso tempo é a biomédica brasileira Jaqueline Góes de Jesus. Foi a equipe dela que conseguiu sequenciar o genoma do coronavírus aqui no Brasil em tempo recorde. Isso é um exemplo perfeito de como a excelência das mulheres na ciência continua fazendo história hoje. Celebrar quem veio antes é super importante, mas o foco agora tem que ser como é que a gente faz para construir um futuro com mais igualdade. Então, a grande questão é como a gente faz isso na prática. O caminho parece ter três passos bem claros. Primeiro, o incentivo tem que começar lá atrás, na escola. Segundo, não adianta só incentivar, tem que ter oportunidade de trabalho de verdade. E terceiro, é preciso dar mais palco, mais visibilidade para cientistas que já estão aí fazendo um trabalho incrível. Elas precisam ser vistas como referência. E esse ponto aqui é chave, sabe? Essa mudança não acontece no vácuo. O apoio da comunidade toda, dos pais, das mães, professores, amigos, é o que pega aquela curiosidade inicial de uma criança e transforma numa paixão para a vida toda e, quem sabe, numa carreira brilhante. Bom, e para a gente ir fechando a nossa conversa, vamos focar na mensagem mais poderosa que a gente pode tirar de tudo isso. Essa frase é de uma força. A mensagem central é que para cada menina e mulher que se interessa por ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, o recado tem que ser claro. O mundo precisa desse talento, desse jeito único de ver as coisas. A contribuição de cada uma não é só bem-vinda, ela é essencial para o nosso progresso. E a gente termina com essa reflexão: quais são as mulheres na ciência que mais servem de inspiração? Lembrar dessas pioneiras, tanto as do passado quanto as de hoje, mantém essa conversa viva e honra essas gigantes que abriram e continuam abrindo caminho para a próxima geração de cientistas. A gente se vê na próxima!